Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Ostílio, sou fiscal de tributos na Secretaria de Fazenda. Quero cumprimentar todos os servidores públicos estaduais e municipais que estão aqui presentes, os demais participantes também. Então, pessoal, esse tema é muito importante, como o próprio prefeito Leonardo, presidente da MM, disse, porque a quota parte do ICMS, ela ela é a principal receita da maioria dos municípios mato-grossenses e brasileiros, né? Através dessa receita, os municípios podem fazer todos o plano de ação, né? Para que seja cumprido o orçamento público, né? O orçamento dos municípios. Então, eu acho que é importante toda a sociedade entender como funciona a questão do IPM e essa quota parte do ICMS. A gente vai começar com a Constituição Federal. Em seu artigo 158, inciso 4, estabelece que pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do imposto, do ICMS, e estabelece ainda no parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do mesmo artigo, que as parcelas de receitas pertencentes aos municípios serão creditadas conforme os seguintes critérios. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente vê que 25% do que é arrecadado do ICMS vão para os municípios, ou seja, não é algo que é um favor do Estado para os municípios, é uma questão que está na Constituição. Então, o Estado ele tem a competência legal para cobrar e para arrecadar. O município não pode cobrar o ICMS, mas ele tem direito a 25% do que é arrecadado. Por exemplo, se o Estado ele arrecada 1 milhão do ICMS, 25%, 250 mil. 250 mil vai para os municípios. Então, aí, mas como é que eu vou fazer para dividir esses 250 mil para todos os municípios? É em partes iguais? Não, aí que entra a questão dos critérios. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações do ICMS. E 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, sendo que 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerados os níveis socioeconômicos dos educandos. Ou seja, anteriormente era 75%, o pessoal aqui do IPM já sabe. Então, o peso do valor adicionado diminuiu no cálculo e aumentou a questão da lei estadual, que era 25%, foi para 35%, e obrigatoriamente tem que ter a questão da educação. E o estado do Mato Grosso, ele foi além, vocês vão ver mais à frente, que além dos 10%, a gente, a partir de 2025, será 12%. Mais alguma coisa aqui, eu acho que... Na Constituição Federal, determina que cabe à lei complementar definir valor adicionado e dispor sobre acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação da participação prevista no artigo 158. Então, a gente vai ver agora que, como vocês viram, o principal componente ali é o valor adicionado. E a lei complementar vai definir o que é o valor adicionado. Nesse sentido, a Lei Complementar Federal 63 define que o valor adicionado corresponderá para cada município ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviço no seu território, deduzido os valores o valor das mercadorias em cada ano civil. Então, para contribuintes do Simples, e em outras situações que se dispensam os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% da receita bruta. Então, de uma forma simples, o valor adicionado você, por exemplo, você tem a mercadoria que custa R$ 1.000 e você vai revendê-la por 1.500, né? Então, qual é o valor adicionado? 1.500 menos R$ 1.000, que seria R$ 500. Ou então você pode raciocinar de uma outra forma. Por exemplo, o custo da mercadoria é R$ 1.000. Então, quanto que... Aí
quanto que eu vou revendê-la por quanto? Por 1.500, né? Quanto que eu vou adicionar ao preço de custo dessa mercadoria? Vou adicionar R$ 500 ao preço de custo. Então, o valor adicionado será de R$ 1.500. Então, pode ser feito esse raciocínio também. O, os contribuintes do Simples Nacional, o exemplo aqui que eu posso dar é, por exemplo, você tem um faturamento, você declara um faturamento do Simples Nacional de 100 mil. Você aplica o percentual de 32% da receita bruta, qual que vai ser o valor adicionado seu? 32 mil. Ok? Isso é simples, né? É assim, e falar um pouco mais do o valor adicionado é importantíssimo para a economia. O valor adicionado é como se fosse assim ele demonstra a riqueza de uma região. Por exemplo, nesse exato momento aqui no estado do Mato Grosso, está existindo, nesse exato momento, deve ter milhares de operações de compra e venda, nesse exato momento. Isso demonstra como o Estado, ele economicamente é forte. E a cada ano, o valor adicionado vai aumentando, né? Então, o valor adicionado, ele é muito importante para a economia, é um aspecto econômico, né? É um critério econômico, mas esse critério econômico, ele respinga nos critérios sociais também. Se você não tiver dinheiro, você não faz as obras, não investe em saúde e educação, né? Então, é muito importante esse... Só que, ultimamente, o valor adicionado em termos do cálculo do IPM, ele diminuiu o peso dele. Ele foi para 65%. Então, tem gente que às vezes pergunta, poxa, mas meu valor adicionado tem aumentado. Por que que o meu índice não aumenta na mesma proporção? É porque o seu valor adicionado aumentou, mas você tem que analisar no aspecto geral. Aumentou também do restante do estado. Se o seu valor adicionado aumentar, mas os outros municípios também aumentarem, o índice não vai ser aquele que você queria. Entendeu? Então, é preciso investir no valor adicionado, é preciso aumentar o valor adicionado, mas os demais critérios também aumentarem. E é preciso fazer uma análise global, não só do seu município. Tem que ver que o estado todo está crescendo, né? Aí aqui é a questão dos prazos que a gente tem lá no IPM. A gente tem até o dia 30 de junho para publicar o IPM preliminar. Os municípios têm 30 dias para recorrerem e nós temos mais 30 para analisar os recursos. Então, do prazo do IPM preliminar até o definitivo são 60 dias. E aí tem a turma aqui que já está craque nisso aí, né? O pessoal que trabalha aí com IPM há muito tempo. O pessoal entra com o e-process lá na Cefaz e tal. Já aqui, pessoal, seguindo a sequência, né? A gente viu a Constituição Federal, pela Lei Complementar 63 e agora nós vamos para a Lei Complementar Estadual 746/2022, que é um pouco recente. Se vocês verem ali, ó, o valor adicionado em 2022, até 2022, o valor adicionado é de 75%. Esse ano de 2022 foi o último ano que a gente usou os percentuais antigos, dos antigos critérios. Ó. Ali nós temos valor adicionado 75%, 2023, 2024, 2025, 2026 em diante vai ser 65%. A receita própria era 4%, ano passado foi 2%, esse ano vai ser 2% e ano que vem não vai ter mais o cálculo da receita própria. O critério população começou com 4% em 2023, agora vai ser 3%, vai diminuir um pouco a população. A área, desde 2022, foi o último ano da área, o coeficiente social, que é o inverso do IDH, vai continuar 11%. O CTI, que é a Unidade de Conservação em Terra Indígena, é 5%, aí ano passado foi 4%, e agora a partir de agora vai ser 3%. A SEDUC, que o ano passado, resultados da educação,
Ano passado foi o primeiro ano com 10%, esse ano vai ser 10%, e a partir do ano que vem vai ser 12%, ou seja, vai ser 2% a mais do que exige a Constituição Federal. Resultados na saúde, vai aumentar um pouco mais o ano que vem. Ó, esse ano continua 4% ainda, ano que vem vai ser 5%, 2026, 5%. A agricultura familiar vai entrar esse ano com 2%. Esforço de arrecadação vai a partir do ano que vem, né? 2%. Enfim, vou falar. Desses critérios aqui, pessoal, se a gente analisar ali, ó, por exemplo, a população e a área, o que a administração municipal, que esforço que ela pode fazer para melhorar isso aí? Praticamente não precisa de esforço para melhorar a população nem a área, porque a área é daquele tamanho, a população quase não aumenta. Porém, por exemplo, a saúde e a educação, a administração pública municipal ela pode fazer um esforço para melhorar. Então, é um tipo de critério que exige um esforço, né, da administração. Por isso que eu achei bacana de ele ter sido inserido no cálculo do IPM. Outra coisa, ano passado como foi o primeiro ano da saúde, no cálculo, ano passado teve um pessoal com dúvidas, Valdir, em relação mas agora então é 10% a saúde, quer dizer que a saúde, a Secretaria de Saúde vai levar 10% do que foi arrecadado, o município, teve gente que nas reuniões perguntaram, né? Então quer dizer, o município recebe 100 mil de ICMS e 10 mil então vai para a Secretaria de Saúde, é isso? Não. Os 10% ali é só para compor o cálculo do índice, tá? É claro que se você melhorar a saúde, vai melhorar o cálculo do índice, entendeu? Então é nesse sentido. É a mesma coisa da Unidade de Conservação em Terra Indígena. Teve um pessoal, o Ricardo foi gerente do IPM lá, o Ricardo conhece nosso mestre lá, José Divino também, é outro mestre nosso. Sabe que teve uma época que o pessoal, esse é o CTI, o pessoal pensava que 5% era para investir na terra indígena. Não é isso. É só para. É claro que tendo a terra indígena, tendo as melhorias, vai melhorar o índice, mas não é que não tem nenhuma vinculação, tá? Só para tirar esse. É, não, cobram. O pessoal, inclusive, teve uma situação há uns anos atrás e os índios vieram aqui na Secretaria de Fazenda para cobrar isso aí. E aqui essa parte é da portaria 42/2023, prescreve que os dados necessários à apuração do valor adicionado serão extraídos dos seguintes documentos. Aí tem documento de arrecadação, o auto de infração, essa aqui é do Simples Nacional, o próximo do Simples Nacional, tem a EFD, que é Escrituração Fiscal Digital, nota fiscal eletrônica, no caso de remetente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, que não seja obrigado a entrega de declaração econômica fiscal. Esse aqui, o pessoal das prefeituras, o pessoal que é cadastrado, é craque nisso aqui. Eles recebem os relatórios referentes a esses documentos, e aí eles vão atrás dos contribuintes para melhorarem o valor adicionado. Por exemplo, a FD. A gente entrega um relatório de FD sem movimento e de omissos de FD. Então, o fiscal municipal recebe esse relatório, verifica que aquele contribuinte que está ali indicando que ele não entregou FD, o fiscal comunica, ele está ali no município, ele está vendo que o cara está vendendo, está tendo movimentação. Ele vai lá no contador e fala, opa, como é que é, meu amigo? Você eu estou vendo que está tendo movimento aqui no seu comércio e você não declarou nada aqui na FD. Então, nesse caso, aí esse contribuinte é notificado
pode ser até notificado pela própria prefeitura. A prefeitura não pode cobrar ICMS, mas ela pode avisar o cara, ó, você está, né, se você tá deixando de inserir essa informação no FD, está prejudicando o nosso IPM. Agora, a Secretaria de Fazenda também tem feito um trabalho muito bom em relação a essa questão aqui da FD omissa e sem movimento. Tem uma superintendência lá na Cefaz, que é a SUCOM, eles fazem um cruzamento e eles notificam assim que quando, por exemplo, referente ao mês de março, o contribuinte tem que entregar FD no dia 20 de abril. Chegou dia 21 de abril, se não entregou sem movimento, a Cefaz já manda a notificação. Então, o Cefaz tem ajudado bastante nesse sentido os municípios, né? Outra questão que a gente pode comentar o trabalho que a gente faz lá na Cefaz em relação a, por exemplo, a escrituração fiscal digital ou outra declaração. A gente já detectou algumas situações lá, por exemplo, o contribuinte ele tem uma média de valor adicionado mensal de 100 mil, por exemplo. E só que aí a gente, analisando os relatórios, verifica que, por exemplo, no mês de junho, tem um valor lá que foi declarado 10 milhões. Olha, é uma situação anômala, né? Então você olha lá e fala: opa, o que está acontecendo aqui? Então a gente entra em contato com o contribuinte, com o contador, fala: o que foi isso aqui, meu amigo? Você tem uma média de 100 mil, de repente você tem 10 milhões no mês de junho. Então, às vezes, é um erro de escrituração, o cara digitou errado, uns zeros a mais, mas já pensou se a gente considera isso aí para o cálculo do IPM? Né? Então, a gente tem que fazer esse monitoramento, a gente faz da melhor forma possível para tentar que o índice seja o mais confiável, o mais certo possível. Outra coisa que a gente pega lá por exemplo, o contador, ele declara, o pessoal que sabe, o pessoal que trabalha com IPM, com o CFOP incorreto. Às vezes, por exemplo, o Ricardo até fez um trabalho em relação a isso, o contribuinte, porque nós temos os CFOPs, que é os Códigos Fiscal de Operações e Prestações, que a gente utiliza esse CFOP. Se o contribuinte declara um CFOP incorreto, o não válido para o cálculo do índice, também vai ter alteração no VA, no valor adicionado. Entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes, em algumas situações, o contribuinte ele declara, ao invés de declarar uma compra de insumos para a industrialização, ele coloca um CFOP de compra para o ativo, compra para uso e consumo na empresa. Esse tipo de situação altera o valor adicionado. Por quê? Porque esse CFLP que é utilizado, ele não é válido, tem CFLP que não é válido. Então, se você coloca uma saída com CFLP válido e uma entrada com CFLP não válido, aquele valor adicionado vai ter uma distorção. Então, por isso que a gente faz uma análise lá na secretaria, filtra e, enfim, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível para identificar essas situações. A gente já pegou muitas situações assim de empresas noteiras, aquelas empresas que existem só para fazer as empresas de fachada. Então, isso aí também a gente pega e já manda para fiscalização e para o setor de inteligência, o pessoal trabalha com a delegacia fazendária. Então, o trabalho nosso lá é de buscar essas situações que podem, além de prejudicarem o cálculo de IPM, também prejudica a arrecadação estadual. É quanto tempo mesmo? 40? Daqui a tem quanto tempo a gente está falando? Não sei se vai dar tempo para. Tá. Aqui a gente tem. Deixa eu ver aqui, a gente falou aqui na.
Achei que eu tinha mais um slide. Bom, pessoal, eu tirei esse exemplo aqui. A gente tem no site da secretaria, nós temos um manual. E eu tirei esse exemplo aqui de um manual que a gente colocou lá no site. Teve uma situação de uma servidora municipal dizendo que não tinha entendido muito bem como é que funcionava. Não tinha entendido o exemplo. Então, aproveitei e coloquei ele aqui para tentar explicar melhor. Tá? A gente vai usar um exemplo ilustrativo, como se calcula o IPM. Nós vamos usar aqui só 3 municípios, vamos supor que o Estado tenha só 3 municípios e 2 componentes, 2 critérios, tá? Sendo que um dos critérios vai ser população, que vai ter um peso de 70% no cálculo, e a receita própria de 30%. Eu uso o nome peso, mas tem gente que usa fator de ponderação, enfim, mas eu gosto de usar peso. Dados aleatórios. Então, vamos lá. O município A, na verdade, a população total desse estado somou 65 mil, sendo que no município A, com 10 mil, representando 15% do total. Município B, 50 mil, representando 77%. E o município C, 5 mil, que representa 8%. Então, vocês veem olha, prestar bem atenção, porque vocês veem que o município B é o maior município. Ele é 10 vezes maior que o C, nesse caso. Só que, se vocês forem ver aqui na receita própria, o município B, ele só arrecadou a receita própria, que é a receita do IPTU, ISS, né, receita própria dos municípios, 200 mil. Já o município C, que é bem menor, arrecadou 600 mil, ou seja, isso aí já vai dar uma alteração no cálculo do índice, porque não basta você ser bom só em um critério, você tem que ser nos demais critérios também. Entendeu? Então, aí nós vamos usar, encontramos esses dados, ok? Agora nós vamos usar aqueles pesos ali, os fatores de ponderação, que a população é 70%, eu vou aplicar em cima desses 15%, do 77% e do 8%. E a receita própria, que é 30%, vamos aplicar aqui em cima desses outros percentuais aqui, ó. Então, vai ficar o município A, no cálculo do IPM, ele vai ficar em relação à população com 10,77%, o município B com 53,85% e o C com 5,38%. Já em relação à receita própria, quando eu coloco esse fator de ponderação aqui, esse peso de 30% em cima desse percentual aqui, de 38%, olha só como fica. 11,40%, 4,80% e 13,80%. E agora, o que eu faço para o índice final? É só somar esses dois aqui, o 10,77 com 11,40 e assim com os demais componentes. E nós vamos verificar que, por exemplo, o município B, que era a maior população, o índice dele não vai ser aquilo que ele esperava. Por quê? Porque na receita própria ele não alcançou um número bom. Já o município C, que tinha a população pequena, que tem a população pequena, mas na receita própria ele foi muito bem. Então, ele elevou um pouco mais o IPM dele. Para vocês verem, ó, o município B, que tinha 77% da população, o índice final dele ficou de 58,65%. E já o município C, ele foi para 19,18%, ou seja, ele aumentou, mesmo ele sendo pequeno, mas porque ele tinha uma receita própria grande, o IPM, o índice dele foi bacana. Então, ou seja, isso aí, esse exemplo, demonstra que não, a gente tem que trabalhar com
pensando em todos os critérios, não só num critério que você acha que tem um peso maior. O valor adicionado é o, é o que tem um peso maior, mas ele tinha o peso de 75%. Agora ele tem de 65%. Querendo ou não, isso aí faz uma diferença no cálculo do índice final. Ano passado, teve alguns municípios que tiveram uma queda, porque dependiam demais do valor adicionado. Quando o valor adicionado caiu de 75% para 65% do cálculo, isso já fez a diferença. Então, às vezes ele caiu para 65% do cálculo e nos demais critérios não foi tão bem. Então, não é assim, o valor adicionado meu é alto. Ok, é alto, mas e aí? E os demais critérios, como é que está? Entendeu? Então, tem toda essa questão a ser analisada. Eu acho que eu tinha um outro slide, mas se eu só voltar aqui um pouco, eu acho que eu acabei não inserindo. Mas, enfim, pessoal, mas é isso. E só completando que o secretário, o prefeito, Leonardo, presidente da MM, disse, em relação à reforma tributária, é, nós teremos um novo imposto, né? Que é o IVA, que é dividido na CBS, vai ser federal, e a IBS, que vai substituir ICMS, também ainda vai durar um tempo para ser usado. Como a Valdina disse, esses critérios aqui ainda nós vamos usar por algum tempo, mas assim, só para falar, o IBS, na emenda constitucional, ele tá escrito ali que o critério que vai ser usado, o maior peso vai ser a população, 85%. 10% vai ser de educação e 5% em partes iguais, ou seja, vai, vai ter um barulho aí. Eu não sei como vai ficar em relação a quando tiver a lei complementar, como é que vai ser, mas por enquanto é isso que a gente tem em relação a isso aí, tá? A gente não falou nada sobre o IBS porque ainda é algo que tem que ter a lei complementar para ser publicada, enfim. Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e que todos tenham um ótimo curso. Bom dia a todos. Meu nome é Débora, sou analista administrativa do Estado, sou servidora efetiva, economista. Estou à frente da Coordenadoria de Estudos e Indicadores Socioeconômicos, que é a unidade que ela dá todo o suporte metodológico para a construção ou revisão dos índices finalísticos que compõem o IPM, que são aqueles critérios lá, né? Saúde, educação, meio ambiente e agricultura familiar. Então, convido vocês aqui, quem está conectado, a acessar a página da CEPLAG, que vocês vão poder acompanhar aqui o nosso painel. Rola, por favor. Bem, aqui nós temos um portal, né, recém-desenvolvido pelo Estado, que é o Dados MT. Aqui, se tiver um tempinho, o nosso responsável pelo portal está aqui, o Rafael Mazeto. Ele vai poder falar um pouquinho mais para vocês dos produtos que nós temos aqui nessa página, mas nós temos aqui bem na capa, desce um pouquinho, por favor. Como destaque, o painel do novo IPM. Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho esse painel, mas depois a gente vai voltar na metodologia de construção dele, para depois a gente poder acessar as demais informações. Então, nesse primeiro painel aqui, nós temos dois filtros bem simples. Um é o ano, né, que nós temos aqui uma série histórica dos resultados do IPM desde 2008 até 2023, e nós temos o filtro município, ok? Então, o painel ele já aparece selecionado de forma automática no primeiro ano da série e no primeiro município em ordem alfabética. Nós temos aqui os critérios, né, que o colega aqui, o Tílio da Cefaz, acabou de falar para todos. Então, nós tínhamos aqui em 2008 esses critérios: valor adicionado, população, coeficiente social, o CTI, área, tributação própria, resultado de educação, resultado de saúde.
Desculpa, esses dois que aparecem vazios, sem resultado, porque em 2008 não existia esse critério. Seleciona, por favor, o ano de 2023. Então, vocês viram que houve uma mudança, né? Tanto nos resultados, nós estamos aqui vendo as posições em cada coeficiente e também no resultado final do IPM. Mas antes de mostrar para vocês de forma mais detalhada esses resultados, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia de construção do painel. Então, nós tivemos uma metodologia para a construção desse painel. Aqui a apresentação. Na apresentação, nós trazemos aqui o que é o IPM, né? E também como que foi construído o painel. Então, o painel ele é feito a partir dos dados definitivos que estão publicados lá na página da Cefaz, onde na primeira página aqui, que nós vamos ter aqui do painel, nós temos o IPM município, onde são demonstradas as posições do município, selecionado por variáveis, critério ou indicadores, índices, componentes. Do IPM no ano selecionado e sua variação em relação ao ano anterior. Na segunda página, nós temos município por variável, que são os resultados dos municípios que estão demonstrados em uma série temporal, como eu disse, de 2008 até 2023, variando e disponibilizados e classificados em ordem decrescente. Próximo, por favor. Como eu disse aqui, a nossa fonte de dados de elaboração é a Cefaz. Não vou querer sair aqui, mas se vocês, só para não perder a conexão, mas se vocês clicarem lá na fonte de dados Secretaria de Estado de Fazenda, tem um link que vai levar vocês para todos os resultados apurados, né? Todos os relatórios lá publicados. A periodicidade anual, a abrangência geográfica é a municipal. A elaboração ela é da nossa equipe, né, da Coordenadoria de Estudos e Indicadores Socioeconômicos, é uma unidade que está dentro da CISOT, que é a Superintendência de Informações Socioeconômicas e Ordenamento Territorial na CEPLAG. O nosso contato está ali, bem pequenininho, mas é 6@ceplag.mt.gov.br, e a tecnologia que nós utilizamos foi coleta dos dados, tratamento, organização em planilha Excel. E foi elaborado o painel utilizando a ferramenta Power BI. Aqui nós temos o conjunto das legislações que hoje estão sendo utilizadas, né? Então, nós temos ali, pela hierarquia, desde a Lei Complementar Federal, nós temos a Lei 746, nós temos o Decreto 1514, 317, Decreto 647, que foi o último a ser publicado no ano passado, Portaria da Cefaz, a 042, Portaria da SES, do ano passado, a 387, e a Portaria da SEDUC. Então, essa é a legislação que hoje está vigente com relação ao novo IPM. Material complementar, nós estamos trazendo aqui também um link que remete também para a página da Cefaz, onde tem o manual do IPM. Então, quais são as variáveis componentes desse painel? São as variáveis que compõem o IPM, né? Aqueles mesmos que foram explicados aqui pelo colega da Cefaz. Então, valor adicionado, receita própria, população, coeficiente social, unidade de conservação e terra indígena, resultados da educação, resultados da saúde, agricultura familiar, esforço de arrecadação e área. Aqui também extraído do manual, né? O colega também já falou aqui sobre essa temporalidade de aplicação, né? Desses pesos no índice final. Pode ir para o painel, por favor. No primeiro, o município. Então, aqui nós temos, né? Está selecionado 2023, porque ele tinha selecionado anteriormente. Nós temos aqui o município de Acorizal, que em 2023, o seu resultado, quando eu coloco ele comparando entre os 141 municípios, ele está na posição 131. Ele, em relação ao ano anterior, ele reduziu 13 posições. É aquele númerozinho que está lá em cima, quando eu olho o IPM final. Se eu for olhar os critérios aqui embaixo, eu tenho também essa movimentação. Então, ele está, neste ano, com resultado de... Ele está em 115, a posição dele no valor adicionado, 105 população,
ele reduziu um ponto, né, uma posição com relação à população, e assim por diante, tá? Alguém aqui quer ver algum município? Por favor. Como estava selecionado o ano de 2023, vocês verificam que já tem aqui os resultados tanto da educação quanto da saúde. Lembrando que o IPM ele é um indicador que ele é relativo, né? Então, é sempre comparado os municípios, os 141, que é aquilo que o colega disse. Independente do município melhorar o seu resultado individualmente, pode ser que ele não melhore a posição dele, ele não melhore a participação. Então, Itiquira, em 2023, está na posição 22, valor adicionado na posição 21, reduziu duas posições, né? E população ele também reduziu, ele se manteve com relação ao coeficiente social, com relação ao CTI. Área é um critério que foi retirado em 2023, por isso não aparece mais o resultado ali. Tributação própria, ele está na 10ª posição, desculpa, ele melhorou 10 posições naquele ano. Resultado da educação está na posição 40, resultados de saúde na posição 124. Qual outro município que vocês pediram? Por favor. Nesse painel aqui, nós não temos a possibilidade de filtrar mais de um município ao mesmo tempo, porém no outro nós vamos ter essa possibilidade, tá? Então, aqui, os resultados. Alta Floresta não era outra coisa, era Santo Antônio do Leste. À medida que vai alterando o município, também vocês vão acompanhando que a localização geográfica lá no mapa vai aparecer na posição. Está na posição 101, com relação ao IPM final, perdeu 38 posições em relação ao ano anterior. Tá? Então, essa posição é o Delta Ranking, que é sempre calculado o resultado daquele ano que nós estamos selecionando com relação ao ano anterior. Valor adicionado perdeu 6 posições, população perdeu 13, coeficiente social e unidade de conservação manteve estável, tributação própria perdeu 23 posições, está em 93 a posição, resultado da educação 126, resultado de saúde 130. Isso, não teve variação nesses dois critérios aqui, né? Nesses dois coeficientes, educação e saúde, porque foi o primeiro ano, né, que está sendo implantado esses índices aqui. Alguém mais quer ver o seu município? Qual? Jauru. Lembrando que esse painel ele está disponível. Vocês podem acessar tanto pela página da CEPLAG, Dados MT, vocês podem acessar direto pelo dadosmt.gov.br, que tem esse painel e outros dados, né, do estado de Mato Grosso. Jauru, posição 102. Não houve, nós estamos em 2023, não houve, não sei por que, houve um probleminha que não está aparecendo aqui com relação à movimentação da posição. Verdade. O Gabriel está me alertando aqui que não é que não está aparecendo. Quem está aí olhando o painel, vocês vão ver, ele melhorou 4 posições, porém, como está com a letra preta, não dá para a gente enxergar aqui, está bem suprimido. Valor adicionado diminuiu 3 posições, está na posição 99, população melhorou, né, 6 posições, manteve coeficiente social unidade de conservação. Não tem área, tributação própria perdeu 8 posições, está na posição 100. Resultado da educação, 39. Resultado da saúde, 99. Qual que é o outro município? Porto Estrela.
Porto Estrela, posição 110, perdeu uma posição no ano 2023 em relação aos dados de 2022. Valor adicionado perdeu 3 posições, está em 128. População melhorou 7 posições. Coeficiente social se manteve. Unidade de conservação melhorou 3 posições. Vocês acrescentaram unidade de conservação? Foi isso que aconteceu? O pessoal da SEMA está aqui? O que aconteceu com a unidade de conservação melhorou? Está ali. Pode ser que o município tenha melhorado, ou pode ser que outros municípios tenham também piorado, e por isso ele melhorou, tá? Também isso acontece. Tributação própria está na posição 130, resultado de educação 79, resultado de saúde 106. Barra do Garças. Tá para cima, Gabriel. Aí. Posição 16. Deixa eu ver aqui qual que é a variação, Gabriel. Teve algum problema na nossa base, não está aparecendo, tá? Com relação ao valor adicionado, -1, né? Perdeu uma posição, população não modificou, coeficiente social também não. Unidade de conservação melhorou 3 posições, tributação própria melhorou 2 posições, está na posição 12. Educação está na posição 25 e saúde está na posição 100. Confresa. Confresa, posição 35, com relação ao IPM final. Valor adicionado 35, melhorou 3 posições, população 7 posições que se superou. Coeficiente social, unidade de conservação está estável, né? Tributação própria melhorou 3 posições, na posição 21. Educação 89 e resultado de saúde 35. Vou mostrar para vocês agora. Tá, solta a floresta para finalizar e vou mostrar o outro painel. Vocês perguntaram por conta da área, né? Por que não está sendo considerado? É um critério que ele foi retirado, né? Lá a lei vigente atual, ele foi retirado e aí não tem mais esse critério área. Por isso ele não aparece nos seus dados. Se olhar, por exemplo, coloca aí, por favor, o 2008. Vocês estão vendo que agora nós temos aqui o resultado? Porque em 2008 esse critério estava sendo considerado. Quando eu mudo para 2023, não mais. Sim, 2022, por favor. 2022 foi o último ano, né, que se utilizou o critério área. Então, aqui 2022, área ainda aparece e não aparece educação e saúde. E vocês vejam que também ainda não aparece o critério esforço de arrecadação e agricultura familiar. Por quê? Porque eles ainda serão aplicados a partir deste ano. Sim, falei aqui, a localização geográfica do município. Então, Alta Floresta, né, que pediram por último, ele está na posição 19 com relação ao IPM final, com relação aos critérios aqui, os índices componentes, valor adicionado está na posição com relação desculpa, 2023, valor adicionado ele está na posição 18, melhorou 2 posições, população e coeficiente social se manteve, estando na posição 11, respectivamente, coeficiente social, posição 111. Unidade de conservação em terra indígena perdeu 3 posições. Tributação própria reduziu 1 posição, está na posição 14. Educação na posição 109, resultado de saúde na posição 43. Vou mostrar para vocês agora o outro painel. Nesse painel aqui, ele é possível, primeiro, lá naquele gráfico de linha, ver o comportamento histórico,
Então, lá nós estávamos olhando individualmente, né? Ano a ano, município por município. Aqui nós temos a possibilidade de fazer uma análise da evolução histórica, tá? Então, nós temos aqui, já aparece selecionado de forma automática todos os municípios. Então, como Cuiabá tem uma participação maior, isso se manteve ao longo dos anos, por mais que se percebe que houve uma redução na participação do primeiro ano da série até o último ano, que é 2023, mas ainda assim se destaca. Aqui embaixo nós temos o ranking. Então, o ranking, o que é? A posição, né, do maior valor observado para o menor valor observado. Nós temos ali o peso do índice. O painel ele já está trazendo de forma automática o índice IPM final, lá 100%. E nós vamos ter aqui a possibilidade de ter um mapa interativo. Ele está trazendo aqui todos os municípios, mas à medida que eu seleciono tanto o município, eu posso selecionar mais de um município ao mesmo tempo, se eu quiser comparar como que está o resultado de um município com o outro. Eu posso fazer uma comparação também com relação às regiões, né? Quem é especialmente aqui do planejamento, desenvolvimento regional, sabe que o IBGE classifica, organiza o território por regiões. Então, tem região imediata e região intermediária. Então, existe essa possibilidade também de vocês verificarem esses resultados a partir das regiões também. Modifica para mim, por favor, Gabriel, o índice. Vocês estão vendo que o peso é 100%? Pode ir para qualquer um. Ao modificar lá o índice, não mais o índice final, IPM final, mas para um outro qualquer desses critérios, qualquer um deles. Percebam que altera lá o peso do índice. Está carregando, tá? E aqui eu já trago também as informações desse índice específico, não mais o geral. Então, é com relação à população. Com relação à população, Cuiabá tem o melhor resultado observado, e aí, em consequência, os demais, né? Consecutivamente, os demais. Está demorando um pouquinho para carregar, né? Então, vamos fazendo os filtros aqui. Município. Escolham 2 municípios, por favor, para que a gente possa fazer a comparação deles. Por favor, região, pode escolher uma. Escolha uma região, por favor. Nós temos essas aqui. Geralmente, a região imediata é o município, né, que tem maior infraestrutura, são as características que o IBGE estabelece lá para dizer que esse município, essa região, vai ser com esse município ali imediato. Então, Cuiabá, por exemplo. Quais são os municípios que estão na região imediata Cuiabá? Nós temos o próprio município de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Campo Verde, Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste, Chapada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Jangada, Barão de Melgaça, Corizal, Nova Brasilândia, Planalto da Serra. Que mais? Esses daqui. Então, vocês percebam que aqui no mapa está aqui selecionado essa região. Então, qual é que tem o maior valor observado? A que está mais forte aqui, o azul mais forte. E ali em cima vocês conseguem observar, né, a série histórica, como que está o comportamento desses municípios que compõem essa região imediata. Seleciona, por favor, Gabriel, 2 municípios. Escolham 2 municípios, por favor, que vocês queiram comparar o resultado de um com o outro. Diamantino junto com Comodoro. Não existe competição entre vocês, né? O IPM tem aí para todo mundo, né? Ninguém está competindo, ninguém quer uma fatia maior do bolo. Para selecionar mais de um município,
quando vocês forem fazer essa consulta, vocês precisam manter pressionado a tecla Ctrl, tá? Senão vocês não vão conseguir selecionar mais de um município. Então, aqui, eu estou comparando o município de Diamantino com o de Comodoro. E aí vocês... com relação ao índice da população. Coloca, por favor, o IPM final. Esse aqui é o resultado, né, com relação ao IPM final ao longo dos anos. Passa o cursor, por favor, bem no início da série. Vocês vão ter os valores ali, tá? Então, Comodoro, ele tem o número índice 0,67 em 2008 e Diamantino 1,04. No final, em 2023, Comodoro 0,71, Diamantino 1,29. Ok? Vamos poder compará-los com relação a todos os critérios. Pode ser o primeiro, depois de área, coeficiente. Coeficiente social. Vocês percebam aí que parece que houve uma troca, né, de posição. Só o coeficiente social, Gabriel. Não, né? Só aparecia. Foi lá na troca. Vamos para outro índice. Vamos ver aqui 2023, alertando aqui que 2023, primeiro ano da série histórica da saúde, né, Alessandra? Não tem ainda série, nós não temos série histórica, nós só temos valor observado naquele ano. Então, vamos utilizar um outro critério aí, que tenha mais tempo, o CTI. Parece que ali Comodoro teve uma redução nesse critério, enquanto o Diamantino manteve-se mais constante. O Gabriel está falando aqui que é uma tendência geral de todos os municípios. Vocês querem fazer comparação aí de mais municípios? Quem mais aí está concorrendo? Município vizinho? Quem que está lutando aí pela arrecadação? Quem traz indústria? Quem arrecada mais? Qual município? Nova Olímpia. Com quem? Com Denise. Vamos colocar lá o critério tributação. Denise. E Denise. Estamos finalizando. Nova Olímpia e Denise. Tributação própria. Aqui o comportamento com relação a Nova Olímpia e Denise, os dois municípios, quando eu utilizo o critério tributação própria. Passa o cursor lá, por favor, Gabriel. Lá no início e no final. Então, Denise tinha participação de 0,004, é um município, né, bem pequeno aqui. Nova Olímpia, 0,014. E aí, ao final, Denise, 0,014. Parece que Nova Olímpia reduziu aí, né? A participação nesse critério tributação própria. Vou apresentar para vocês aqui o nosso último painel, que é o repositório de dados. Esse painel está disponível, vocês podem fazer a consulta. Utilizar como insumo para avaliação, né, desse índice. Nós temos aqui a nossa base de dados, ela foi coletada da página da Cefaz, mas ela está aqui organizada para vocês. Então, tem aqui os anos da série histórica, os municípios, as regiões das quais os municípios estão vinculados, região imediata, intermediária, quais são os critérios, né, chamados aqui de índices, os resultados, né, observados. Nós temos o ranking, que foi feito um cálculo, né, da posição desses municípios naqueles anos respectivos, e nós temos também o cálculo do Delta Ranking, que é aquele que faz a posição, né, como que está sendo modificada a posição de um ano em relação ao ano anterior.
Então, aqui eu quero agradecer a equipe técnica da CEPLAG, né? Está aqui representado pelo Gabriel, Maria, que são os responsáveis diretos pela elaboração do painel, com auxílio e assessoria especializada da Nayara, do Rafael. Temos aqui toda a nossa equipe, o Ângelo também contribuiu. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, estamos à disposição. Nosso contato está bem ali pequenininho, mas estamos sem telefone no momento que nós estamos numa sede nova, mas vocês podem entrar em contato com a Valdina, que ela tem o nosso contato. Se tiverem mais dúvidas, estamos à disposição. Tomara que tenhamos todos aqui um momento de bastante aprendizado. Explorem bastante, né, os técnicos das equipes setoriais aqui, que eles têm bastante conhecimento, são os especialistas da área. Bom dia.